Fala, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre Santos e Flamengo. E seguinte, hoje eu vou falar umas verdades aqui, que infelizmente talvez não chegue no Flamengo, né? Mas que Felipe Luiz e os diretores precisam escutar isso de alguém, né? Tá na hora do Flamengo acordar. Fica até o final aí para você entender o que a gente vai conversar hoje. E é isso, rapaziada, tamo junto. Fala, minha tropa, tudo bem, rapaziada? Vamos conversar hoje sobre aquele jogão de ontem. Jogão nem tanto, né? O Flamengo, no primeiro tempo, teve 73% de posse de bola e deu 2 chutes, um chute no gol. Lamentável, né? A postura do Flamengo ontem, que apesar do Neymar ser um ídolo dos mais jovens, um ídolo de alguns dos veteranos também, um jogo profissional exige mais comprometimento do que o Flamengo demonstrou ontem, né? Neymar ficou tentando dar caneta no Felipe Luiz no meio do jogo. Pô, é o quê? É jogo de despedida no Maracanã? É amigos de Zico contra amigos de Neymar? Ou tá valendo liderança de Brasileirão? Logo o Felipe Luiz, né? Que é um técnico que pede seriedade do Pedro, comprometimento. E ele passa o exemplo para os seus jogadores que é melhor bajular o Neymar, pedir camisa, pedir desculpa, perguntar como é que ele tá, do que focar no jogo, né? Em buscar a vitória, valendo 3 pontos no Brasileirão. Ainda mais com o Bragantino aí, tendo empatado com o São Paulo, empatou em número de pontos, poderia ter passado o Flamengo. O Cruzeiro joga hoje com o Fluminense no Maracanã. E tudo isso não foi suficiente para Felipe Luiz cortar as brincadeirinhas de Neymar. Neymar muito inteligente, certo ele, tentou levar o jogo na maciota, né? Brincar com o técnico, já cria um clima amistoso de broderagem. Todo mundo que dava uma entrada nele pedia desculpa e ele não falava, não, cara, que isso, tá tranquilo, vamos jogar. Não, ele ficava se fazendo de vítima ali, gostando da bajulação. E o time do Flamengo foi achando que o jogo ia ser 0-0. Jogo de compadre. Beleza. Tamo junto, Ney. Um ponto pra cada. É nóis, pô. Tu é bravo, na moral. Quando foi ver, Guilherme deu passe e Neymar cravou. Entendeu como é que se joga sério? Como é que se usa a inteligência ao seu favor? Quando você é um jogador que, apesar de ser gênio, não está nas suas melhores condições, você usa da sua inteligência. E o adversário, infelizmente, caiu ontem. Se o Flamengo não contratar urgentemente para o setor de ataque, não vai brigar pelos títulos que restam no ano. Apesar de estar na liderança do Brasileirão, o setor de ataque do Flamengo é pífio. Ontem, o Gonçalo Plata fica ciscando para lá e para cá e não chuta pro gol. Bruno Henrique corre, corre, corre e não consegue construir nada. E a gente vai depender de Michael e Cebolinha. Eu, como flamenguista, eu vejo um problema gravíssimo de elenco no Flamengo. Desde o Mundial, já vim falando isso aqui no canal. Então, o Flamengo não tem atacantes decisivos. É aquele cara que pega a bola de cara pro gol e senta ali um porradão, consciente, com sede de fazer gol. Gonzalo Plata é ótimo jogador, mas fica ciscando pra lá e pra cá. Se o Luiz Araújo não chuta pro gol, o Flamengo não faz gol, então. É assim. Aí vocês dão razão pro Pedro, né? Do Pedro não tá jogando e reclamando. Porque, pô, por mais que ele esteja mal ali, o cara tem sede de gol, né? E jogadores que não arrematam muita firula e o Flamengo perde muitos gols, já é assintomático há mais de 5 anos aí, o Flamengo perde muitos gols. Quando cria muito, faz pouco gol, não é muito efetivo. E José Boto, na primeira janela de transferências, teve a desculpa, né, da compra do terreno. O Flamengo investiu cento e poucos milhões no terreno do gasômetro para poder construir o seu estádio. Esvaziou um pouquinho os cofres, não conseguiu contratar. Contratou Juninho Azerbaijão, porque era barato. Juninho Azerbaijão no Flamengo em 2025, isso mesmo. E, como vimos aí, não é um jogador de nível de Flamengo, né? É o novo Carlinhos, Carlinhos 2.0, Azerbaijão aí. Nada contra a pessoa, mas não tem nível de Flamengo. E devido aí o Flamengo já ter vendido o Gerson, ter a cota do Mundial de Clubes, o que o José Boto está esperando para contratar? Já teve diversas tentativas aí sem sucesso, desistências do mesmo, combina com o jogador, depois desiste. Combina a venda, depois desiste. Assim, o elenco do Flamengo é pessimamente montado.
pensado demais na defesa e pouco pensado no ataque. Tem jogadores aí que já estão há anos no Flamengo sem dar resultado e continuam lá, ó, na mamata. Cebolinha é um deles. Michael já vai fazer um ano aí. Já tem um ano de Flamengo, ou mais de um ano. Não produz nada e continua no clube. Enfim, o Flamengo é uma mãe, né? Então, assim, sem contar o juiz, né? Que conseguiu tirar o Bruno Henrique num lance que ele foi pressionar o goleiro. Não encostou no goleiro, o goleiro chutou ele com a trava na coxa e o Bruno Henrique tomou um amarelo porque o goleiro caiu no chão e ficou rolando lá. Ou seja, o cara tirou o Bruno Henrique, um dos melhores atacantes do Flamengo, que já tem um setor de ataque fraco, de um clássico num lance injusto. Então, assim, o futebol brasileiro tem os seus defeitos, suas doenças, e parece que ninguém quer sanar essas doenças. Entra ano e sai ano a mesma coisa, jogadores gastando tempo, cavando falta. É Neymar que fica levando o jogo na brincadeira para tentar ludibriar o adversário. Inteligente ou não, eu não concordo com esse tipo de atitude, né? Então, assim, o futebol brasileiro é levado muito sem seriedade na brincadeira, às vezes. Os jogadores, mesmo eles procuram esse lado porque é confortável para eles, né? Não ter cobrança, não ter comprometimento total. Eles, quando querem, dão um espetáculo. Quando o jogo tem um envolvimento e engajamento bom, vamos jogar hoje, porque tá todo mundo falando do jogo. É uma oportunidade pra gente sair na mídia aí, ter que falar bem da gente. Mas quando eles não querem também. O Boto cobrou alguma coisa do Felipe Luiz ter aquela agarração toda com o Neymar? O Boto vai falar alguma coisa? O Bap vai falar alguma coisa? O Bap gosta de dar entrevista na Flá TV, né? Zona de conforto. Agora, falar com os outros meios de imprensa, ele nunca fala. Assim como ele vetou a contratação do Boto naquele Mike Johnston, ele tem que se posicionar agora também. Falar, ó, Felipe Luiz, jogo de campeonato, tudo bem que você é amigo do Neymar. Amigos, negócio à parte na hora do jogo. Depois do jogo você se agarra com ele, faz o que você quiser, faz flexão junto, polichinelo. Vocês fazem o que vocês quiserem, mas na hora do jogo vocês têm que jogar com seriedade. E eu não gostei da postura de vocês. Vocês ficaram aí de babação o tempo todo e não focaram no jogo. No final tomaram o gol e saíram com a derrota. Então, assim, Flamengo não adianta ter 73% de posse de bola e ficar rolando a bola para lá e para cá e não finalizar. Essa é a minha opinião. O elenco do Flamengo é mal montado. Se não contratar, não vai disputar campeonato até o final. E Cruzeiro vem se aproximando. Palmeiras, apesar de ter empatado com o Mirassol, daqui a pouco já tá brigando lá em cima de novo. Tem Red Bull Bragantino e o Flamengo levando a vida na maciota, na brincadeira. Ainda tem esse caso do Pedro aí que eu não sei o que vai se resolver. Enfim, vejamos as cenas dos próximos capítulos. O que você acha dessa atitude dos jogadores e do técnico do Flamengo ontem no jogo contra o Santos? Você acha que foi certo? Você acha que devia ter mais seriedade? Você acha que o Flamengo realmente tem deficiências no ataque? Quem você contrataria para o ataque do Flamengo? E vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para estar trazendo vídeo aqui para vocês. Fechou, rapaziada? Fiquem com Deus. Se inscreve no canal, deixa um like. Vamos buscar aí a metinha de 500 inscritos, conto com vocês. Quem puder me ajudar aí fortalece demais. Recomenda o canal aí para um amigo. Se você tiver um amigo que curte futebol, deixa um comentário com a sugestão de vídeo ou com a sua opinião. No mais é isso, tamo junto. Até o próximo vídeo.